Uma das coisas mais repugnantes que já vi é Joe Rogan, que sinceramente eu não confiaria nem para me dizer as horas em uma sala cheia de relógios. Entrevistando Trump pouco antes da eleição e não fazendo uma única pergunta incisiva, permitindo que ele se safasse com as mentiras mais descaradas. Onde ele está sentado lá dizendo: "Não, eu não disse prendam a Hillary." Mas você disse sim, você estava orquestrando os gritos. Você adorou, você incentivou isso. E então, imediatamente na noite da posse, no jantar, Trump se levanta durante seu discurso e elogia os Clintons que estavam na plateia. Pede para eles se levantarem e eles recebem uma ovação de pé. Eu amo essas pessoas, ou algo nesse sentido. Você está lidando com uma fraude. Todos eles são fraudes. Sabe, porque a percepção é o estádio onde todo esse jogo acontece. Todos eles querem manipular a sua percepção. Então você tem a percepção de Trump indo atrás dos Clintons no primeiro mandato, se ele fosse eleito, o que aconteceu, até ele cruzar a linha e eles não terem mais nada. Ele nunca teve a intenção de fazer isso. Eles estão mentindo para você porque, sabe, o que acontece em uma campanha eleitoral? Em qualquer lugar do mundo, os políticos olham para quem eles precisam convencer para serem eleitos e dizem àquele eleitorado o que eles querem ouvir. Eles, na maioria das vezes, não têm intenção nenhuma de cumprir, não fazem o que dizem que vão fazer e acabam fazendo o que dizem que não vão fazer. Mas precisam cruzar a linha de chegada. E não existe nenhum compromisso entre o que eles dizem durante a campanha eleitoral e o que fazem depois. Então, eles dizem o que você quer ouvir. E quando assumem, fazem o que sempre quiseram fazer. E foi isso que aconteceu. Imagine o Trump, Sean Atwood, dizendo para a base maga durante a campanha eleitoral: "O que eu vou fazer é ser o testa de ferro da oligarquia de tecnologia, de IA do Vale do Silício e de Israel. E eu vou trazer o sistema de controle de IA e a fusão humano-IA que vocês não querem. Vou fazer isso enquanto digo que não vou implementar uma moeda digital de Banco Central nos Estados Unidos, porque sei que vocês vão gostar disso. Trump, estamos vencendo. Mas o que eu vou fazer é trazer stablecoins que são tão programáveis quanto as CBDCs. E é a programabilidade que pode ditar o que você pode comprar e onde você pode comprar. É nisso que se baseia todo esse golpe do dinheiro digital. Então, essa é a questão. Não é só isso. Você não pode ser jornalista se for partidário de um político ou partido. Mas você também não pode enxergar a floresta por causa das árvores, se você vê alguém como seu salvador e alguém na prática como um líder de seita. Você não pode. Você não está tomando uma decisão imparcial, baseada nas evidências. Você está tomando a decisão com base em outros critérios, ou seja, que Trump é o salvador nesse caso. E nós precisamos nos desprogramar da lealdade a partidos e da lealdade a indivíduos. E começar a deixar as evidências nos guiarem, não importa quais sejam. E não outros critérios. Então, Davi, você está mergulhado em pesquisas sobre conspirações há décadas. Ian Carroll e Candace, como você disse, são relativamente novos nisso comparado a você. Agora que eles estão expondo o governo por não liberar os arquivos de Epstein, você dá algum crédito a eles por isso, pelo menos? Bem, eu estou apoiando qualquer pessoa que divulgue informações
que sejam válidas. No entanto, minha pergunta é: por que você demorou tanto para perceber isso? Eu estava denunciando Trump em 2016 como um representante de Israel. Era descarado. O maior financiador dele era Sheldon Adelson, o magnata dos cassinos e ultra sionista, 100 milhões de dólares. E parte desse acordo era que Trump mudaria a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. O que não era apenas simbólico, mas extremamente simbólico em termos da dinâmica de Israel. E Candace Owens e Charlie Kirk, esse cara que nunca viu a bunda do Trump sem querer beijá-la, estavam em Jerusalém naquela época, quando a coisa foi transferida e a celebração aconteceu e a cerimônia aconteceu. Apoiando muito isso. E ainda assim, era óbvio que ele pertencia a Israel. E então, tivemos o segundo mandato, onde ele foi financiado pela viúva Miriam Adelson por $100 mil. Aliás, no primeiro mandato, ele também concordou com Adelson que reconheceria as colinas de Golã, território sírio, como terra de Israel. E ele fez isso. E há um local nas colinas de Golã chamado Altos de Trump, eu acho, para comemorar isso. Mas neste segundo mandato, mais $100 milhões de Miriam Adelson. E o acordo era que ele, em algum momento desse mandato, reconheceria a posse israelense da Cisjordânia, que agora está sendo basicamente completamente tomada pelos chamados colonos. E, aliás, havia sanções contra os colonos que estavam roubando terras e propriedades palestinas na Cisjordânia até o Trump assumir o cargo pela segunda vez. E uma das primeiras ações dele foi retirar essas sanções. As primeiras ações dele também foram retirar todos os limites ao fornecimento de armas para Israel. Esse homem é controlado por Israel. E será que é só uma coincidência que Jeffrey Epstein estava comandando uma operação do Mossad israelense, provavelmente com envolvimento da CIA também, uma operação de chantagem com Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, que é filha de Robert Maxwell, que é um conhecido agente da Mossad e trabalhou para eles por muito tempo. E morreu em seu iate, o Lady Ghislaine, perto das Ilhas Canárias, e recebeu na prática um funeral de Estado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, que contou com a presença do presidente de Israel, do primeiro-ministro de Israel e de uma série de chefes de inteligência atuais e antigos. E a ideia de que eu conheci Robert Maxwell uma vez... Eu estava fazendo um filme para a BBC, um documentário sobre um clube de futebol que ele possuía, chamado Oxford United. E isso envolveu eu entrevistá-lo no escritório dele, no jornal Mirror, porque ele era dono do Mirror e de muitos outros jornais. E, quando saí de lá com a equipe, senti que precisava de um banho urgente, porque eu tinha estado na presença do mal puro, do mal absoluto. E então, você tem Maxwell, um agente do Mossad e certamente de outras agências de inteligência também, porque no final todas elas estão conectadas. E então você tem a filha dele comandando essa operação com Epstein. E, sabe, eu conversei com pessoas, tenho certeza que você também, eu conversei com pessoas que eram garotas na época, na rede de Epstein, agora mulheres, que falam sobre as câmeras escondidas e os microfones ocultos nas propriedades de Epstein. Porque era uma operação de chantagem
Porque, sabe, existem aqueles que fazem parte conscientemente do culto e fazem o que fazem para apoiar a agenda dele. Você tem outros que não estão nem aí para nada, exceto pelo próprio poder e riqueza. E você pode trazê-los para o seu lado e fazê-los fazer o que você quer com dinheiro e prestígio e posição. E então há outros que você sente a necessidade de chantagear. Por isso você precisa ter algo contra eles. E é por isso que a seita adora ter pessoas no poder que têm coisas comprometedoras e fizeram coisas que não querem que venham à tona. Porque então, a gente tem você na mão. Olha, camarada, podemos manter isso em segredo. E você pode ser rico e poderoso, contanto que faça o que mandamos, com todo tipo de regalia. Ou você pode não fazer o que estamos dizendo. Nesse caso, você não gostaria disso nas manchetes, né? E é assim que funciona. É isso que acontece quando você vê pessoas entrando na política, às vezes com intenções genuínas, e elas se opõem às coisas e elas veementemente se posicionam contra certas coisas, e então, de repente, mudam de lado. Agora defendem o que antes rejeitavam. Às vezes, se diz às pessoas o que elas querem ouvir e depois se faz o que se pretendia desde o início, outras vezes a chantagem leva a isso. Então, e você sabe, a questão é que eu conheci essas pessoas pela primeira vez e as redes em meados da década de 1990 e desde então venho reunindo cada vez mais informações. E é o cimento que mantém toda essa teia de culto unida por aqueles que estão ativos. E por ativos, e também porque aqueles que são trazidos para esses círculos e situações podem ser chantageados. E, você sabe, a gente fala sobre o caso Epstein, e devemos falar mesmo, mas essas coisas acontecem no mundo todo. Epstein não é algo único, nada disso. Isso está acontecendo em todo lugar. E no fim das contas, é tudo sobre fazer as pessoas fazerem o que você quer para avançar sua agenda rumo a uma distopia global. E devo dizer, talvez algumas pessoas possam achar que é forçar um pouco a credulidade, pensar que Donald Trump foi um amigo próximo de Epstein por 10, 15 anos. E eles teriam material comprometedor sobre ele, não tenha dúvida disso. E então, do nada, ele de repente se candidata à presidência e vence 2 vezes. E no cargo, dá a Israel praticamente tudo o que quer. Quero dizer, se as pessoas acham que isso é coincidência, eu tenho um terreno à beira-mar no meio oeste que elas podem querer comprar.